Bom, gurizada, vamos dando sequência aqui, vamos para a questão 6. Diz assim, ó, sobre as espécies argônio, cloro menos 1, potássio mais 1, zinco mais 2, é correto afirmar. Primeira coisa que a gente vê, já não dá para usar a regra de flecha, né? Porque a gente tem íons. Sempre que a gente tem íons, a gente tem que olhar o número de prótons, ver o raio, tem que ser caso a caso. Vamos para as alternativas então. Tem a última camada com 8 elétrons. Ora, vamos ver cada caso. O argônio é um gás nobre. Gás nobre, grupo 18, já vem de fábrica com 8 elétrons de valência, que são elétrons da última camada. Então, o argônio tem 8 elétrons na última camada? Tem. O cloro, olha que coisa importante. O cloro é do grupo 17, se vocês olharem na tabela. Enquanto o argônio é do grupo 18, tem 8 elétrons de valência, o cloro é do grupo 17. Teria 7 na última camada. Mas o que significa o menos 1? Ele ganhou um elétron. Se ele ganhou um elétron, ele foi para 8 elétrons na última camada. Então, até aqui é verdadeira a afirmação. O argônio tem 8 elétrons, que é um gás nobre. O cloro, que tinha 7, ganhou 1, foi a 8. Vamos ver o potássio. O potássio é alcalino. Vamos lá ver o potássio. O potássio é alcalino. Alcalino tem 1 na última camada. Agora, quem já viu a distribuição sabe que quando um alcalino perde um elétron, ele volta para a camada anterior, caindo em cima dos gases nobres, ou seja, ficando com o número de elétrons de um gás nobre. Então, o potássio mais 1 tem 8 elétrons na camada de valência. Para o pessoal que ainda está na dúvida, mas eu não consigo enxergar isso aí. É só fazer a distribuição do potássio. O potássio tem número atômico 19. Vamos ver como é que fica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Esse é o potássio neutro. O que acontece com o potássio quando ele perde esse 1 elétron aqui? Ele vai ficar com a distribuição 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e 8 elétrons na terceira camada. E sabe de quem é essa distribuição aqui? Essa é a distribuição do argônio. Então, o potássio, ao perder um elétron que ele tinha na última camada, ele ficou com 8 elétrons na camada de valência. Então, por enquanto, todos os átomos e íons até agora têm 8 elétrons na camada de valência. Agora, o que leva muita gente a marcar essa aqui como alternativa certa é porque vem até aqui e vê, os caras têm 8 na última camada, beleza. Então quer dizer que é verdade. Esquecem de olhar o zinco. Vamos ver o zinco, como é que fica. O zinco é um elemento do grupo 12. E elementos do grupo 12 são elementos de transição. E elementos de transição, eles não acabam ficando com 8 elétrons na última camada quando perdem 2 elétrons. Vamos ver por quê. Vamos ver a distribuição do zinco aqui. O zinco tem 30 elétrons. Se o zinco tem 30 elétrons, vamos para a distribuição dele. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Essa é a distribuição eletrônica do zinco. Bom, como é que a gente faz para saber o zinco mais 2? Ora, zinco mais 2 tem que perder 2 elétrons na camada de valência, que é a 4s2. Perdendo estes 2 elétrons aqui, virando o íon zinco mais 2, ele fica com 2 elétrons na primeira, 8 elétrons na segunda, e ele fica com 8 mais 10, ele fica com 18 elétrons na camada de valência. Então, ele não ficou igual a um gás nobre. Ele ficou com 18 elétrons na camada de valência, e não 8. Por isso, o que a gente vai marcar? Falsa letra A. Nem todos ficaram com 8 elétrons na camada de valência. Vamos ver a B. O argônio é a espécie de maior potencial de ionização. Olha o perigo aqui. Vamos dar uma separada aqui.
Argônio tem 18 prótons e 18 elétrons. Tem alguma espécie que ficou iseletrônica a ele? Tem. O cloro, que era 17, ganhou 1, foi a 18, e o potássio, que era 19, perdeu 1 e ficou com 18. Qual é o problema aqui? Vamos olhar. O potássio e o argônio são isoeletrônicos. Qual é o problema quando são isoeletrônicos? Eles estão puxando o mesmo número de elétrons, só que o potássio tem mais prótons. Se o potássio tem mais prótons, o núcleo do potássio está mais forte. Se o núcleo do potássio está mais forte, os elétrons dele estão mais presos, é mais difícil arrancar elétron do potássio do que do gás nobre. Ou seja, o potássio tem maior energia de ionização do que o próprio gás nobre eletrônico a ele. Isso é uma questão que a gente viu lá no livro, bem perigosa, e são bem cobradas esse tipo de questões. Então eu vou repetir. Existe alguém que tem maior energia de ionização que o gás nobre? Sim, um cátion isoeletrônico a ele. Nesse caso, o potássio, como é cátion isoeletrônico que o argônio, ele tem os mesmos 18 elétrons do argônio, só que tem 19 prótons segurando. É mais difícil arrancar elétron do potássio do que do argônio. Então, falsa também. Não é o argônio a espécie de maior energia de ionização, e sim o potássio mais 1, que é um cátion isoeletrônico a ele. O raio do potássio mais 1 é maior que o do cloro menos 1. Bom, então é uma próxima análise. Cloro tem 17 prótons, ganhou 1, foi a 18 elétrons. O potássio, que tinha 19 prótons e 19 elétrons, perdeu 1, foi a 18 elétrons. Ou seja, potássio e cloro são isoeletrônicos. E quando são isoeletrônicos, posso usar a regra de flecha, para a esquerda e para baixo? Não. Quando são isoeletrônicos, a gente já viu. Quanto mais prótons, o núcleo atrai mais, e se o núcleo atrai mais, o raio encolhe. Então, o cloro menos 1 tem raio maior do que o potássio mais 1. Então, é falso. O raio do potássio mais 1 é menor do que o raio do cloro menos 1, porque o potássio tem mais prótons. E se tem mais prótons do que o cloro, o raio dele é menor. Para isoeletrônicos, quem tem mais prótons, o raio é menor. O argônio tem menor raio que o Cl. Essa é boa. O argônio tem 18 elétrons e 18 prótons. O cloro tinha 17 prótons e 17 elétrons, ganhou 1, foi a 18 elétrons. Que eles são também? Isoeletrônicos. Mais uma vez, uma comparação de isoeletrônicos. E quando são isoeletrônicos, como é que define o raio? Inverso ao número de prótons. Então, o cloro tem menos prótons que o argônio, então o raio dele é maior. E esta é a verdadeira. O argônio tem raio menor que o cloro, por quê? Porque o argônio tem mais prótons puxando, o núcleo dele é mais forte, o raio é menor do que o Cl-. Letra E. Todas as espécies são isoeletrônicas? Não. O argônio tem 18. O cloro, que tinha 17, ganhou 1, foi 18. O potássio, que tinha 19, perdeu 1, foi 18. Esses são isoeletrônicos. O problema é que o zinco tinha 30, perdeu 2, foi a 28. Então, o zinco não é isoeletrônico, então a letra E é falsa. Uma questão mais dificilzinha, né? Médio, alto, porque tinha que comparar. Se são todas isoeletrônicos, tinha que se dar conta que o zinco não fica isoeletrônico das outras, se dar conta que o zinco não fecha 8 elétrons na camada de valência, ou seja, tinha que fazer a distribuição, tinha que olhar raio de íon, tinha que olhar a energia de ionização de íon, então essa é uma questãozinha considerada mais difícil, ok? Vamos adiante.